Muito bem, já estamos de volta. O programa de hoje é um programa muito tocante. Eu queria que você parasse um pouquinho as atividades aí, corriqueiras do seu dia e pensasse onde está Deus quando as coisas se tornam difíceis para você. Você já passou ou está passando por um momento assim? Com certeza não é fácil, não é? E a gente tem que pensar que o sofrimento faz parte da vida. Não vou nem dizer infelizmente, porque ao longo do programa de hoje você vai entender que muitas vezes o sofrimento, ele traz também aprendizado, traz também crescimento. Como seres limitados que a gente é, na maioria das vezes nós não conseguimos entender o porquê de certas situações e a gente se questiona. Por que Deus? Por que o Senhor permitiu que algo difícil assim acontecesse comigo? Porque onde está o Senhor? E eu tenho certeza que se você já se fez essas perguntas aí alguma vez na vida, talvez você não tenha chegado a nenhuma conclusão satisfatória. Mas, entendendo a importância desse assunto, nós convidamos o médico psiquiatra, que vocês conhecem bem, Dr. César Vasconcelos, para nos ajudar a encontrar respostas. A sua participação aqui é sempre bem-vinda. Então, olha, usa o nosso WhatsApp. Se você já tem salvo aí na agenda, já participou alguma vez, manda pra gente a sua pergunta, a sua dúvida, o seu testemunho. E se você não tem o nosso contato, você pode acionar ele através do WhatsApp pelo QR Code aqui, ou então digitando o nosso número, que é o seguinte, anota aí, ó, 12 98266 0004. Na medida do possível, a gente traz a sua participação aqui. Dr. César, bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez. Tudo bom? Estamos aqui, Tudo bem? né? Está sempre aqui meio que separado, é meio junto, aí, especial hoje. Ontem teve claramente com respostas interessantes aqui a dúvida de telespectadores, mas hoje a gente vai fazer um claramentão aqui bem profundo. Esses assuntos que o senhor tem vindo aqui com mais tempo para trazer para a gente são assuntos que merecem mais cuidado, mais atenção. Então, gratidão, porque se abriu um espaço maior na sua agenda para estar com a gente, viu, doutor? É bom ajudar as pessoas com temas que realmente elas estão vivendo, né, Teru, no dia a dia da vida, todas as pessoas de qualquer classe social, como essa questão, né, do sofrimento. Então, vamos ajudar o povo. Vamos juntos. Eu acho que é importante a gente entender o que é sofrimento, doutor. Explica pra gente o que seria o sofrimento. A gente tem uma diferença entre dor e sofrimento, né? Dor é inevitável. Todos nós temos dores na vida que não tem como você não ter. Sofrimento, ele pode ser uma maneira de você lidar com a dor que poderia ser evitável em alguns casos, né? Mas sofrimento é tudo aquilo que atinge a nossa vida, seja no campo físico, né? Uma doença física, seja uma doença emocional, seja uma dificuldade social, seja uma luta espiritual, aquilo que nos faz ter algum tipo de manifestação por causa do sofrimento, que pode ser a tristeza, a agonia, a aflição, o desespero, né? Até a ideia suicida, a desistência, desistir da vida. Então, o sofrimento é aquilo que machuca o ser humano. Doutor César, eu quando estou passando por um momento de dificuldade, eu tento buscar reforço, auxílio nos personagens ali da Bíblia. E eu percebo que muitos deles passaram, posso pensar em José, Daniel, o próprio apóstolo João, o Jó, né, talvez seria o maior exemplo de sofrimento, um sofrimento intenso, prolongado na Bíblia. Quando a gente está passando por esse sofrimento, a gente normalmente se pergunta por que Deus permitiu que eu passasse por essa situação, perdendo um ente querido, perdendo o emprego quando eu tenho filhos para alimentar, perdendo um namorado, um casamento que eu tanto cultivei, que eu almejei, desejei. Por que Deus permite que a gente passe por sofrimentos, doutor César? É uma boa pergunta, é a pergunta que a gente faz, né? Quer dizer, na verdade, para essa pergunta, a gente às vezes tem respostas e às vezes a gente não tem respostas, né? Ou seja, nessa vida a gente não tem resposta para todas as perguntas, né, Teru? Agora, a gente precisa acreditar que o Deus criador do universo, ele não é um Deus relapso,
né? Ele não é um Deus distraído, tipo assim, Deus está cuidando de alguém aqui, aí alguém ali tem um problema, sei lá, uma bala perdida, tipo assim, um assalto, né? O mais urgente, um problema mais urgente. Aí Deus fala, peraí, eu esqueci de olhar para você. Quer dizer, Deus não tem, a gente não consegue entender isso, mas a mente de Deus, ela é difusa. A nossa mente é focal, ou seja, Deus consegue ver todas as coisas ao mesmo tempo. Então, Ele monitora isso. Deus permite, não é que Ele causa, Ele permite que alguns sofrimentos surjam na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. Claro que quando a gente está sofrendo, a gente, né, alguma coisa nos atinge, a tendência, a primeira pergunta é, ai meu Deus, por que comigo? O Senhor me abandonou? Por que vai acontecer isso na minha vida e tal? Eu sou tão fiel, rararara. Mas assim que possível, é importante a gente começar a mudar a pergunta, sair de por que comigo para a pergunta, o que eu aprendo com isso? Mas para isso eu preciso ter uma visão de Deus positiva, né? De que Deus, primeiro, não é distraído, Ele está atento, não foi para uma distração dele, um descuido dele que aconteceu, algum tipo de situação dolorosa na vida da pessoa, mas em muitos casos Deus está permitindo, ou porque a pessoa bem que se afastou dele, né? Então aí vem o outro cara lá e começa a perturbar, né? Vem, enfim, as pressões negativas e a pessoa então sofre por questões de escolha. Mas às vezes não é uma escolha, às vezes é um sofrimento que a pessoa não estava fazendo nada de errado, vamos dizer assim, né? E acontece, mas Deus está ali atento para isso, então Deus vai procurar ensinar alguma coisa através do sofrimento. Agora, existe uma interação que chegou aqui nesse momento, antes da minha pergunta, vamos ver quem está na tela. Põe aí pra gente, por favor, diretor. Olha aí, a Neide Freua. Estou passando por uma situação complicada, diz ela, me sentindo sem ânimo, vazia, como se eu estivesse oca. Não consigo chorar e vivo como se eu não estivesse aqui. Até durmo bem, mas não sinto vontade de comer, tenho muita dor de estômago, diz a Neide aqui, expressando um pouco do seu sofrimento, doutor, que já está passando por um sofrimento físico também, né? Ela está falando, obrigado pela sua pergunta, Neve. O que você está falando aí parece que é angústia, né? Angústia é um sentimento. Tem angústia existencial, que os filósofos usam essa expressão, né? Angústia existencial, que atinge todos os seres humanos, qualquer um, se rico, pobre, brasileiro, alemão, budista, católico. E tem a angústia psicológica, vamos dizer assim, que ela atinge algumas pessoas que estão com algum tipo de conflito. Então é importante você, que mandou essa pergunta, né, pensar, tem algum conflito que está pendente na sua vida que você não resolveu? Seja se você se distrata, se você se deprecia. Sabe, tem uma autora da Universidade de Harvard, a doutora Lee Valand, ela fala assim de que muito tipo de angústia que o ser humano experimenta, não da área espiritual, mas da área psicológica, ela explica de que geralmente são pessoas que distratam a si mesmas, são pessoas que pegam pesado com elas, são pessoas que são más com elas mesmas, então não conseguem se perdoar, se amar, se valorizar. Eu não sei, claro, não conheço a sua história, mas pensa nisso, né? Então, quer dizer, se você procurar e encontrar quais são as situações conflitantes na sua vida que podem ter solução do que depende de você, então você tem que dar um passo para tentar resolver, porque aí a sensação de angústia vai aliviar. Agora, existe um perigo também, né, da gente atribuir sempre o sofrimento a Deus. E eu quero, linkada com isso aqui que eu estou falando agora, trazer mais uma interação, doutor. Vamos. Olha aí, a Edileuza está dizendo o seguinte, tive câncer de mama bilateral, apesar de fazer acompanhamento todos os anos, meu médico não descobriu a tempo. Até o momento, não descobri o que Deus quis me ensinar com isso. Olha essa pergunta dela, doutor, como encontrar essa resposta, como descobrir qual é o ensinamento de Deus? Porque a gente, às vezes, está sofrendo por alguma coisa difícil, como a Edileuza está passando nesse momento, ela fez a coisa certa, e ela representa aqui uma classe de pessoas que sofrem, são inocentes, são justos, né, aos nossos olhos, aos olhos de Deus também, e não conseguem entender propósito nesse sofrimento, propósito divino nesse sofrimento. Com certeza, Edileuza, falando direto para você e para as pessoas que têm algum tipo de patologia como a sua, né, câncer, enfim, de mama ou não, sabe, com certeza não foi Deus que mandou isso para você, ponto, né? Nós estamos aqui no estúdio de televisão, então tem bastante iluminação. O caráter de Deus é assim,
Quando, por exemplo, se eu pedir o pessoal aqui da técnica para ir lá desligar todos os holofotes, vai ficar tudo escuro. Quando ele vai lá e liga de novo o interruptor, chega a luz nesse ambiente. Então, Deus é assim. Quando Deus age, quando Deus pensa, quando Deus mexe com a mão, enfim, Ele está trazendo luz, está trazendo cura, está trazendo restauração, está trazendo também, às vezes, repreensão, mas nunca doença. Nunca uma doença vem de Deus, né? Então, primeiro de tudo isso, se você está meio questionando também Deus, você não falou isso aí no seu texto, mas, sabe, comece a olhar para Deus como sendo um Deus bondoso que está desejoso de te ajudar a lidar com as situações do seu câncer, né? Câncer é uma coisa muito complexa, uma doença complexa. Também tem os aspectos psicológicos do câncer. Pessoas que têm alguns traumas importantes, né, conjugais, enfim, podem ter repercussões no físico. E tem um outro professor também de Harvard, Samuel Silverman, ele fala assim, que se algumas pessoas têm um perfil de reprimir muita emoção, de guardar muita emoção, que precisaria ser verbalizada, essa emoção vai estourar em algum tipo de órgão no seu corpo e pode realmente favorecer o surgimento de algumas doenças, inclusive favorecer ou colaborar com a ajuda do câncer, né? Então, sabe, pegue leve com você, perdoa as pessoas, pense positivo, olhe para Deus de maneira carinhosa, porque Ele está tentando te ajudar, porque essa atitude mental vai ajudar seu sistema imune a lutar contra a questão do câncer. Tem muita coisa que você pode aprender com o sofrimento. A gente vai trazer aqui no Vida e Saúde agora alguns insights para você. Mas somente Deus e você é quem podem fazer parte dessa trilha realmente do aprendizado do sofrimento. Talvez a sua dor é diferente da dor de outra pessoa que está passando pela mesma situação que você. Vamos trazer mais uma interação aqui na tela antes da gente seguir aqui com o nosso ensinamento do sofrimento. A Silmara, ela está dizendo o seguinte: o sofrimento faz parte da nossa trajetória nesse mundo. Ela está perguntando aqui, questionando. São perguntas até retóricas, né, doutor? É verdade. Sim, faz parte sim, Silmara. Não tem como, né? Tem até essa autora que eu gosto de citar, Ellen White, tem uma frase dela que eu acho particularmente antipática, mas é uma realidade. Ela fala assim, não há descanso do lado de cada vida. O lado de cada vida é esse, né? O lado de lá é quando morreu, né? Então, temos lutas sim. Todo ser humano tem sofrimento e a gente precisa aprender a lidar com eles, porque alguns deles não vão ter solução. Mas você pode ser fortalecida por Deus para administrar essa dor. Agora é o seguinte, gente, quando você vai para academia, você tem alguns ganhos ali, você queima caloria, você fortalece músculos, você protege os ossos. Sem ir para academia, sem suar ali, sem sofrimento, você não teria esses ganhos. O que a gente pode aprender com o sofrimento? Eu vou trazer aqui o primeiro insight, Dr. César, é ser mais resiliente. Essa palavra é a palavra tá na moderna, modinha. É a palavra moderna, né, Teru? É resiliente e pense no elástico. Sabe o elástico que vocês usam no cabelo, a mulher usa? É elástico de prender dinheiro. O elástico, ele tem um tempo de vida, né? Como quase todas as coisas têm. Então, você tem um elástico novo, normal, ele estica e volta, estica e volta. Mas quando o elástico vai ficando velho, vai perdendo a resiliência, você estica e não volta mais. Quer dizer, resiliência em psicologia é aquela capacidade de você estar vivendo o sofrimento, você entrou no sofrimento, você vai ter angústia, tristeza, insônia, vai comer demais, comer de menos, mas você depois volta, porque você aprende a lidar. Você entende que todo sofrimento, todas as coisas boas que a gente sente passam, mas as coisas ruins também passam. Então, a gente não desespera com o sofrimento. Né? A gente não fica com medo do medo, né? Com medo da angústia. Isso é resiliência. Resiliência não é você não ter nunca tristeza, nunca não angústia, sofrer. Não sofrer. Agora, essa capacidade não é uma capacidade... Algumas pessoas parecem que têm isso mais facilmente, né? Mais inato. Mas é uma capacidade que também a gente pode desenvolver, né, doutor? Que a gente pode aprender a desenvolver. Parece que o livro de Romanos, Paulo fala, né? Que a tribulação produz paciência, a paciência, a esperança, né? Tem uns degraus, né? Então, a gente pode aprender a ser resiliente. Inclusive, os sofrimentos na sua vida. Claro, se você que está assistindo o programa já viveu lá dos 10, 20, 30 anos atrás vários tipos de sofrimento, morte de alguém, divórcio, perda de trabalho e tal, você está sendo fortalecido, né? Se não ficou rebelde, né? Ser fortalecido para poder lidar com mais sofrimento que talvez, infelizmente, tenha que vir pela frente aí. Olha, Deus tem um plano para a sua vida.
E sofrimento pode ser, assim, etapas desse plano para que você possa estar preparado para uma etapa seguinte. Você pode aprender também a ser mais empático com o sofrimento. Empático no sentido até duplo, né? Igual a moeda que tem duas faces, né? E o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do sofrimento do outro. Então, ser empático com você mesmo, né? Como eu já disse aqui, não pegar pesado com você, não ficar reclamando, resmungando por causa do sofrimento, mas você também ser empático com a dor do outro. Então, para a gente ser empático, inclusive quando a gente é empático com a dor do outro, a gente, em geral, está transmitindo que a gente tem essa atitude com a gente também, né? E o contrário é verdadeiro. Pessoas são muito duras com os outros, são muito duras com elas também, né? Agora, a gente, quando está passando também por um sofrimento, ao ser mais empático, a gente tende a estar mais atento ao nosso redor, descentraliza um pouco das minhas prioridades, das minhas preocupações e começa a perceber quem está do lado, as outras coisas que também foram, às vezes foram feitas a vida inteira, né? Uma mãe que cuidou e não era valorizada. Agora, talvez com um trauma, uma perda, a gente vai perceber tudo que estava envolvido ali naquele relacionamento. Uma das coisas que o sofrimento pode nos ajudar é a gente descentralizar a vida de uma forma egocêntrica, né? A gente parar de ficar olhando só para o nosso umbigo, né? Para ficar só botando sorriso nas redes sociais ali, né? Fotos e tal, preparadas. A gente pensar, bom, tem alguém do meu lado que precisa de mim, tem alguém na comunidade, tem alguém na minha igreja, tem alguém, enfim, na família. Então, a gente fica mais atento, a gente desapega dessa auto-observação meio egoísta, né? Porque isso nunca produz bem-estar. Então, uma das formas de aliviar o sofrimento é a gente abrir a nossa tela, abrir a mente e ver que tem outras pessoas que precisam de mim e que Deus pode me ajudar para usar, né? Usar para aliviar o sofrimento. Então, a gente fica mais atento ao redor. Agora, esse aprendizado que eu vou trazer aqui, talvez não seja uma fase muito inicial do sofrimento, né? Aumentar a fé em Deus pode ser resultado, sim, de sofrimento. Quando a gente tem tudo, quando a gente tem todos, normalmente a gente tende a se esquecer de Deus. E quando a gente perde o nosso chão, quando a gente perde os nossos bens, pessoas amadas, a gente pode muito bem olhar para Deus como o único capaz, assim, de nos abraçar nesses momentos, né? Vou trazer uma interação aqui, Dr. César. Sim. Olha aí, a Cristina Nascimento falando com a gente, ela disse que nos momentos de maior sofrimento, que os olhos dela foram abertos para ver quanto Deus a ama. Na verdade, ela conheceu mais a Deus no sofrimento e passou a louvar a Deus por isso. Olha que bonito, Cristina, você falando isso aqui. Muito bonito, Cristina. Obrigado por esse testemunho seu. Isso a gente sabe, né, Teru, que ao longo dessa pandemia maluca aí, muitas pessoas tiveram, vamos chamar assim, de um despertar espiritual. Algumas pessoas, infelizmente, só têm um despertar para interessar em ajudar os outros, ou ter um significado mais útil na vida, ou ter fé em Deus, quando chega no fundo do poço. Fundo do poço é coisa diferente para pessoas diferentes. Para alguns, fundo do poço pode ser a prisão, né? Outros pode ser uma overdose que vai para o UTI do hospital, outros pode ser um rompimento de um casamento, outros pode ser perder a guarda do filho, enfim, coisas diferentes, né? Então, que bom, a experiência é muito linda, sua, de que você realmente é interessante. Esse é um tipo de pessoa que, diante do sofrimento, não se rebelou contra Deus. Então, quando não se rebela contra Deus, você permanece com talvez não, com certeza, a mais importante fonte de ajuda para o sofrimento humano, que é o poder de Deus. É isso mesmo, gente. Agora, ninguém está dizendo aqui que você não tem direito de chorar e de ficar triste e consternado por tudo que você está passando. Faz parte do processo, né? Mas não se esqueça de que Deus está bem perto de você, quando você está bem feliz ou quando você está no fundo desse poço que o Dr. César trouxe aqui agora. A gente pausa agora para o intervalo, não sai daí não, porque na volta a gente continua essa conversa com ele aqui, porque tem muita coisa interessante para aprender ainda. E ainda hoje eu te ensino uma prática farofa de couve, de receita por aqui. Então, olha, muita coisa legal para acontecer, não sai daí não.